Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Ágil. Queria agradecer ao Gino, que está aqui com a gente hoje, trazendo o tema da transformação organizacional, trilha da transformação organizacional para nós. Agradecer a presença de todos. Alguns lembretes, né? O evento ele é gravado, depois ele sobe para o canal do YouTube da comunidade, para quem eventualmente não tenha conseguido assistir, poder ver a posterior. O Gino vai conduzir aqui os trabalhos, ele já está aqui como co-host aqui comigo. Gino, você fica à vontade para liberar microfone, liberar perguntas, como você quiser, eu estou aqui para te ajudar. E tenham todos aí uma excelente apresentação, um excelente papo sobre esse assunto tão bacana. Só vou já adiantar que tem um curso da transformação, trilha de transformação organizacional, que o Gino ministra, nós temos uma parceria com ele. Vou pôr no chat aqui o link do grupo de WhatsApp sobre isso, quem depois quiser mais detalhes. O Guilherme e o Pedro são os nossos organizadores aí das parcerias de cursos, também vão poder tirar essas dúvidas aí com quem tiver. Gino, fica à vontade. Ô, Caio, obrigado, cara. Primeiro, boa noite, Caio, boa noite, pessoal. É uma super honra estar por aqui. Obrigado, Caio, pelo espaço para poder falar um pouco sobre a trilha, para ter essa interação também com o Clube do Ágil, e me senti muito honrado quando você trouxe que a gente tem uma parceria, né? São parcerias dessas que a gente precisa, parcerias que trabalham na educação, que trabalham no desenvolvimento profissional e pessoal. E tive com vocês há pouco tempo, com alguns de vocês no Inception, foi muito importante aquele momento ali. Foram 6, foi mais do que isso, foram 8, 9 horas de treinamento, e assim, com uma energia muito grande, uma vontade de aprender, uma sede de aprender muito grande. Estou aqui vendo as carinhas conhecidas, lembrando do treinamento. Então, muito bom, cara. Obrigado pelo espaço para estar aqui. Eu trouxe hoje um bate-papo num formato bem mais descontraído, sem PowerPoints. Acho que todo mundo está cansado de ver PowerPoints. Vou trazer alguns abiscos para a gente poder conversar aqui. Recentemente, fiquei sabendo que a Amazon proibiu PowerPoints nas reuniões, né? A turma está de saco cheio de ver tela de PowerPoint. Eu, particularmente, também tenho tentado usar cada vez menos. Não, sexta-feira, eu fiz um treinamento, usei 2 telas de PowerPoint. Para mim, falei, nossa, estou quase chegando lá, né? De parar de usar os PowerPoints e começar a desenhar. Então, o que eu tenho feito é tentar desenhar, tenho deixado o PowerPoint aqui na minha frente para mim, mas desenhado, para tentar mudar a forma de de levar o conhecimento, mudar a forma de construir o conhecimento com as pessoas. E o que eu percebi é que o desenho ajuda bastante a conectar e construir o conhecimento à medida que a gente caminha, né? Constrói junto. Então, eu vou trazer alguns abiscos para a gente e abrir para a gente poder conversar um pouco, não só sobre a trilha, mas principalmente sobre os assuntos da trilha de transformação digital, que vai começar agora no final de junho e comecinho de julho, agora a partir do dia da semana que vem, dia 26, salvo engano. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o porquê, né? Por que eu resolvi criar uma trilha com um conhecimento de transformação organizacional. Cada vez mais eu tenho percebido que o porquê as organizações estão buscando temas como agilidade organizacional, como mudança, como gestão de projetos, e as organizações estão buscando realmente se transformar. E a questão é por que elas estão fazendo isso? Para poder acompanhar movimentos de fora das organizações. E a agilidade ela vem muito nesse sentido, ajudar a preparar a nossa organização para acompanhar movimentos de fora da organização. Cara, grandes movimentos como mudança de mercado, mudança no nosso ramo de negócios, mudança nos nossos concorrentes, na forma como nós lidamos com nossos concorrentes. Um exemplo que eu gosto de trazer, que é da pandemia, né? É o Mercado Livre. Não sei se vocês costumam comprar no Mercado Livre, alguém aqui costuma comprar bastante no Mercado Livre? Eu compro até pilha, né, no Mercado Livre, eu não estou saindo de casa para nada por conta da pandemia. Então, assim, eu tenho comprado tudo pelo Mercado Livre, quase tudo por eles. É a minha primeira opção de compra. E o Mercado Livre se transformou na pandemia, né? Ele deixou de ser uma empresa de vendas e passou a ser uma empresa de logística. E eu estou vendo o tamanho da transformação, porque os caras entregam de domingo, os caras entregam de sábado, os caras, comprei uma mercadoria ontem. Cara, você não acha a loja aberta de domingo.
mas o Mercado Livre está aberto e está atendendo. Não é que você está comprando lá para eles processarem o pedido na segunda-feira. Não, a gente já compra no domingo e chegou agora. Então, menos de 24 horas depois da compra, está aqui em casa. É uma empresa de logística. Qual o tamanho do impacto disso em outras organizações, né? Não é mais só em organizações de venda e de conexão entre compradores e vendedores, mas o impacto dos caras está nos Correios, o impacto dos caras está na FedEx, o impacto dos caras está em um modelo descentralizado de entrega, uma coisa extremamente promissora, extremamente promissora. E a gente está vendo, por exemplo, a Amazon, no mesmo caminho. Ano passado, eu não comprava nada na Amazon que não fosse livro, nada. Para mim, a Amazon só vendia livro. Na pandemia, a minha esposa falou, você já procurou? Você estava vendo aspirador de pó? O que foi? Ela falou, por que você não vê na Amazon? Eu falei, mas a Amazon vende isso? Ela falou, vende, na Amazon você compra isso também. E assim, eu comecei a comprar eletrodomésticos na Amazon e vi que a Amazon vende produtos de mercado, supermercado. Você compra coisa de supermercado na Amazon. Então, olha o tamanho das mudanças, né? E qual é o ponto que eu acho que está pegando? E eu tenho percebido uma mudança também nas grandes escolas de gestão de projetos, de portfólios. A gente começou essa conversa há talvez 2 décadas, talvez um pouco mais, sobre ágil do ponto de vista de equipes. Então, a conversa de ágil começou do ponto de vista de equipes. Quer ver? Até para poder subsidiar essa conversa, saca só. Esse aqui é o artigo que a gente tem como a referência para o Scrum, né? Todos nós que fizemos curso de ágil, de Scrum em algum momento, lembramos desse artigo aqui, né? Da Harvard Business Review. The New Product Development Game. Então, esse artigo de Takeuchi Nonaka, de 86, traz a primeira vez que vem o nome Scrum escrito em algum lugar. Né? E a partir daqui, o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber criam o Scrum, como a gente conhece hoje. E dá uma olhada aqui embaixo, quando a gente dá um Ctrl F e vai procurar Scrum. Onde nasceu, né? Alguém já tinha visto esse artigo aqui? Legal, acho que... Quem nunca tinha visto aqui? Quem não sabia a origem do nome do Scrum? Levanta a mão, deixa eu ver. Boa. Acho que está mais ou menos, tá mais ou menos metade, né? Então, aqui, qual é o lance aqui? O Takeuchi Nonaka, 2 pesquisadores, principalmente de estratégia e de desenvolvimento de produtos, os caras vão, nessa época, final da década de 80, tentar entender por que algumas organizações estavam tendo sucesso, onde as organizações de software estavam reclamando. E os caras enxergam o seguinte, que as empresas que estavam tendo sucesso tinham algumas características nos seus times. 6 características. As características são relacionadas aos times. E eu vou contestar esse artigo do Takeuchi Nonaka aqui. É claro que eu preciso depois fazer isso de uma maneira melhor do que simplesmente bater um papo aqui falando que eu acho que isso foi um problema. Hoje, eu enxergo isso de uma maneira perigosa pelo seguinte. O foco do Scrum nasceu nos times. E isso é fato porque as primeiras edições do Guia Scrum faziam referência ao tamanho máximo do time. Então, 6 mais ou menos 3. Muitos de vocês lembram dessa conta da Scrum.org, ou 5 mais ou menos 2 da Scrum Alliance, e assim por diante. E qual foi o problema que eu acho que isso gerou? É claro que é muito fácil falar do problema depois, né? É muito difícil lá atrás, há 30 anos atrás, daí falar, puta, vai dar problema isso. Agora é muito fácil estar aqui falando que deu problema. Mas deu problema, e tudo bem, a vida que segue, e melhor dar problema fazendo do que não fazer nada e depois continuar com os mesmos problemas. De alguma forma, as organizações passaram a entender que para ter agilidade, bastava criar times ágeis. E a gente gerou um problema sistêmico, porque as organizações não são ágeis, mas os times são. O que eu quero dizer com isso?
toda a estrutura organizacional, como a gente conhece, toda estrutura organizacional, todo o design organizacional que nós conhecemos, ele foi concebido a partir de um paradigma diferente do paradigma que o Scrum trabalha, ou precisa trabalhar. O paradigma da eficiência. Algumas provas. Pensa na tua organização, na empresa que você trabalha. Se você está numa mesa, estamos lá, Pedrão, Dri, Caio, Alê, e aí alguém fala, olha, esse aqui é o Gino, hein? O Gino é o que mais entrega na empresa. Isso é percebido como positivo para você ou negativo para você? Olha a Dri. A Dri é a pessoa que mais entrega nessa empresa. A gente continua sendo medido por volume. Volume é a métrica de trabalho da gente. Quanto mais horas você trabalha no dia, melhor. Você trabalha 20 horas por dia. O cara é trabalhador. Entrega 10 projetos por dia. É a área que mais tem gente. É a área que mais tem processos. É a área que mais tem projetos. O paradigma da quantidade, o paradigma da produtividade por meio da quantidade é muito alto nas organizações. E a gente continua... Por exemplo, falar da Caixa, que é a empresa que eu trabalhei boa parte da minha vida, que tem uma estrutura... Assim, eu estou falando dela porque é a única que eu posso falar. Eu não posso falar de outra, né? Eu vou falar da empresa que eu trabalhei. Mas se eu tivesse trabalhado na Kibon, provavelmente estaria falando a mesma coisa agora da Kibon. Na Caixa, por exemplo. Então, a gente tem uma estrutura mais ou menos assim. Aqui é a presidência da empresa. Aqui é a vice-presidência 1, vice-presidência 2, vice-presidência 3. Imaginem comigo que uma vice-presidência como essas tem 3.000 pessoas, 10.000 pessoas, 50.000 pessoas. Na opinião de vocês, qual dessas 3 vice-presidências tem mais poder na organização? A terceira, porque tem uma equipe maior. Tem equipe maior. O que vocês acham que acontece se tiver uma vice-presidência com uma única pessoa? Uma pessoa. Ela morre. Ela é incorporada por outra vice-presidência. Vão olhar para ela e vão falar, peraí, essa vice-presidência ela é desnecessária, é inútil. É inútil ter uma estrutura com uma única pessoa. Ninguém está fazendo avaliação qualitativa, do tipo, será que essa pessoa está dando conta do serviço com uma única pessoa aqui? Lá não. Na Caixa, não. Falando da Caixa, não. Aqui o que vai acontecer é o seguinte, a área com mais pessoas é vista como a área mais importante, como mais poderosa da organização. Isso que eu estou falando não é... Esse é um paradigma, tá? Não estou falando de uma empresa, estou falando de um paradigma. Saca só. A organização, em algum momento, fala de transformação ágil. Qual é o nome mais associado ao ágil? Quando se fala de ágil, se fala desse nome. Não Scrum, não método. Mas velocidade. Velocidade. É um paradigma que está sempre junto com o ágil. Uma outra filosofia que é sempre comparada com o ágil. Não tem como ser ágil sem falar disso. Lean. Lean. O que o Lean quer dizer? Evitar o desperdício. Sem desperdício. Melhorar processos. Paradigma do Lean. Melhorar os processos. Está lá nos 4 P's da Toyota, né? Um dos P's da Toyota, que é filosofia, processos, a melhoria de processo, pessoas e parceiros é o terceiro P, e o quarto P, problem solving. Então, o Lean é o paradigma que está sempre junto com o ágil. Né? Quando a gente fala de ágil, a gente fala de Lean. Lean significa melhorar processos. Então, tá ótimo. Então, eu vou chegar nessas vice-presidências e vou falar o seguinte, olha, eu vim melhorar o seu processo. Então, eu vou lá. E aconteceu isso comigo, hein? A história que eu estou contando foi a história que eu vivi. Não é uma história hipotética. Só não estou dando os nomes, mas a história aconteceu. Eu trabalhava numa área da Caixa de melhoria de processos, que bebia muito no Lean na época. Então, a gente vai mapear a cadeia de valor dessa área e vai entender que, olha, o processo que hoje você faz
com 50 pessoas, a gente mapeou, a gente remodelou o teu processo e agora você vai fazer com 20. Quer dizer, 30 pessoas serão liberadas para a organização e você vai fazer o seu processo com bem menos gente. Qual é o recado que eu estou mandando para essa área da empresa? Você acabou de perder 30 pessoas. Você acabou de perder poder. Se eu faço isso com todos os processos, quanto mais lean uma área fica, menos pessoas ela tem para poder fazer aquele trabalho. E quanto menos pessoas ela tem para poder fazer aquele trabalho, menos poder ela tem. Porque existe um indicador tácito, ele não está escrito em nenhum normativo, ele não está escrito em nenhum lugar, mas existe um indicador tácito na empresa que quanto mais pessoas, mais poder aquela área tem, mais percepção de poder aquela área tem. E qual é a melhor maneira de ter mais pessoas dentro de uma área? Mais burocracia. Tendo os piores processos. Quanto pior o meu processo, mais gente eu preciso para poder fazer. Vocês percebem que o problema não é o Scrum? Que, embora eu tenha colocado uma filosofia enxuta na empresa, as pessoas não conseguem aderir à filosofia, não porque elas não querem, mas porque aquela frase do Deming, né, quando ele volta da Toyota, um sistema ruim sempre vence uma boa pessoa. Um sistema ruim sempre vence uma boa pessoa. O sistema, a arquitetura organizacional, o design organizacional foi concebido para um paradigma de eficiência, que, de fato, quanto mais pessoas eu tinha no meu processo, melhor, porque era uma esteira. Porque, de fato, quanto mais recursos eu tenho dentro de um mesmo serviço, melhor aquele serviço, porque ele é padronizado. O paradigma vigente na organização é um paradigma de padronização, é um paradigma de eficiência. Não adianta colocar outro paradigma, porque a cultura organizacional, e a gente pode resumir isso, a maneira como nós fazemos as coisas por aqui, e as coisas que nós valorizamos, vão agir de encontro, vão bater, vão chocar com isso. Da mesma forma, não adianta trazer uma cultura ágil, ou trazer um método ágil, ou passar a rodar um Scrum, ou passar a rodar um Lean Inception, ou passar a rodar um Design Sprint. Não adianta simplesmente incorporar um método numa organização se os indicadores tácitos ali, se a cultura organizacional, e eu tenho medo de falar cultura, porque ninguém acha ela, né? Ah, o problema é a cultura, tá, mas cadê? Então eu não vou nem usar o nome cultura, eu vou ser bem específico para não parecer algo de nuvem de fumaça. O que eu estou chamando de cultura é a forma como nós somos medidos aqui dentro. Os indicadores que medem poder. O fluxo de poder organizacional está direcionando para tenha a maior quantidade de pessoas dentro da sua área, ou você será considerado uma área mais fraca do que os outros. Me faz lembrar muito desse livro aqui, ó. Não sei se vocês conhecem esse, quem fez o Management 3.0 talvez lembre desse cara, que é o Punished by Rewards, ou Punido pelas recompensas. Esse cara, ele faz um trabalho tanto com crianças quanto com gestão. O trabalho do Alf Kohn, ele é um crítico ferrenho à Super Nanny. Ele fala, olha, a maneira como lembra a Super Nanny? Não sei se existe ainda, mas durante passava no programa do Gugu, a Super Nanny, ele fala, a maneira como a Super Nanny educa as crianças gera problemas para elas no médio e longo prazo. O sistema de incentivos e de recompensas que a gente usa na nossa casa gera um comportamento inconveniente e muitas vezes ruim para as crianças. Exemplo, quando eu era criança, qual era a forma como meu pai media o meu desempenho na escola para eleger o meu presente de Natal? E eu imagino que alguns de vocês tinham a mesma métrica. Quantidade de notas 10 que eu tirava no final do ano. Quanto mais notas 10 eu tirasse, melhor era o meu desempenho. Qual foi o reflexo que isso gerou para mim? Eu precisei desenvolver um processo de cola extremamente eficiente. Porque eu não conseguia ser bom em todas as matérias, eu nem queria. Havia coisa que eu não gostava e não entendia por que eu tinha que gostar daquilo. Mas como eu era medido pela quantidade de notas 10, eu sabia que no final do ano eu tinha que apresentar o quê? Uma quantidade de notas 10. E qual foi o comportamento oportunista que eu desenvolvi? Colar. Será que meu pai, quando criou esse indicador, era isso que ele esperava?
Certamente não. Ele queria que eu estudasse, que eu me dedicasse, que eu tivesse engajado nos estudos e que eu fosse um bom aluno. Mas ele escolheu o quê? A métrica errada para aquele processo. Da mesma forma que uma estrutura organizacional como essa, que é aquela que eu vivi, a que eu posso falar, e outras tantas, escolheram métricas erradas para o paradigma organizacional. E por que eu trago isso para a gente? Não faz, num paradigma como esse, não adianta você colocar aqui dentro um time trabalhando com Scrum, orientado pelas métricas do Scrum, orientado por aquilo que é valor para o ágil, se aqui em cima e na estrutura organizacional houver indicadores que vão bater de frente com os indicadores que esse sistema precisa ter. Então, essa pergunta, ela vem para a tona porque em todas as organizações, isso é fato, em todas as organizações que eu vou prestar algum tipo de mentoria ou que eu vou conversar, eu esbarro sempre com um problema parecido. Nós estamos rodando aqui dentro uma forma diferente de trabalhar, mas nós esbarramos na organização. Parece que há uma tração contra. Tem um livro de um cara chamado Richard Dawkins, que é O Gen Egoísta, que ele compara a cultura organizacional com memes com gens, né? Essa é a filosofia por trás do Gen Egoísta. E um outro cara que fez um trabalho parecido com esse, o Michael Watkins, um cara de gestão da transição, um cara de mudança, fala a seguinte frase: a cultura organizacional funciona como um sistema imunológico da organização. Qualquer agente estranho que a gente coloca numa organização que é percebido como diferente, é como se a gente tatuasse um alvo nas costas daquele agente. E, na minha impressão, o que a gente está fazendo com os times, quando a gente coloca um time Scrum dentro de um sistema organizacional que não está preparado para ele, é tatuar um alvo nas costas daquele time e fazer a organização inteira trabalhar contra aquela filosofia. Mas não porque eles são contra, simplesmente porque a estrutura organizacional não está preparada para isso. Então, qual foi o segundo passo? Pensar em uma maneira de, antes de termos times ágeis, termos organizações ágeis. Repensar o paradigma organizacional para tentar entender quais são os fatores dentro da organização que podem impedir ou dificultar uma mudança para o ágil. E aí nasce a trilha de transformação organizacional. Então, é uma trilha que não pensa em ensinar você a rodar melhores sprints, rodar melhores estimativas, se você vai trabalhar com Safe, ou se você vai trabalhar com Less ou com Nexus, porque eu sinceramente acredito que qualquer escolha que você faça, sem olhar o sistema, sem olhar o paradigma organizacional vigente, vai falhar miseravelmente no curto, médio prazo. Não é nem no longo prazo, é no curto, médio prazo. Ou vai gerar uma batalha organizacional, nós versus eles, do tipo, a turma que trabalha com processos versus você que trabalha com ágil. Ou a turma que trabalha com cascata versus você que trabalha com ágil. Ou a turma que trabalha com o business as usual versus a turma de inovação. Inovação vai ser vista, sabe como? Como o pessoal que não faz nada. Não, o que é inovação? Não, inovação é aquela turma que fica jogando pebolim enquanto a gente está aqui trabalhando. Quem é a turma do ágil? Ágil é aquele pessoal que fica trabalhando de bermuda enquanto a gente está aqui ganhando o que a gente vai pagar ao final do mês. É assim que será percebido. E não é por maldade das pessoas. Lembra da frase do Deming: um sistema ruim sempre vai vencer uma boa pessoa. A trilha de transformação organizacional, ela vai olhar para o sistema. E aí, o que eu estou trazendo para vocês é um outro método. Eu não tenho utilizado mais o Cynefin, que eu acho que boa parte de vocês conhece e já viu comigo. Eu tenho utilizado cada vez menos o Cynefin para estratégia. Continuo usando ele para caramba para outras coisas. Mas para olhar estratégia e design organizacional, eu não tenho utilizado o Cynefin porque ele é difícil de entender. Quando você leva para a organização, o desenho dele é legal. Então, fazer o desenho do Cynefin para as organizações é muito legal. Ajuda bastante. Então, por quê? Porque parece uma matriz.
Quando o nosso olho enxerga isso, a primeira coisa que a gente enxerga é uma matriz. Ah, é uma matriz 2x2? Não, não é. E o problema é, o teu olho já bateu aqui e já definiu isso como uma matriz. Depois, para explicar que isso não é uma matriz, é muito difícil. Desconstruir a matriz que está aqui estampada no Kinevin é muito difícil. Então, eu não tenho utilizado mais ele para estratégia organizacional e tenho buscado uma outra forma de mostrar para a organização quais são as iniciativas que a gente vai precisar gerenciar como um portfólio ágil, quais são as iniciativas que nós não vamos utilizar como um portfólio ágil, quais são as iniciativas que nós precisamos de uma reconfiguração organizacional para elas. Não adianta colocar um time, chamar de Scrum, chamar de Product Owner, encher de nome bonito em inglês, e agora pronto, agora a gente está virando, está tombando a organização para o ágil. A gente está tombando mesmo, mas não é para o ágil. A gente está tombando no barranco, está caindo do lado da organização, porque ela não vai passar dessa forma. Então, essa é a visão que eu tenho tido sobre transformação e trouxe, então, um método para a gente poder enxergar melhor a organização e saber o que transformar. Olha, esses times não vão passar por uma transformação, esses times vão passar. Se não passarem, você pode colocar qualquer método que não vai funcionar. Vai gerar trauma nas pessoas, mas não vai funcionar. E depois eu falo um pouco mais da Exim e do que está vindo por trás disso. Mas queria abrir um pouco a pergunta, que falei para caramba. Queria abrir um pouquinho a pergunta, eu ouvi vocês. E do que eu falei, faz algum sentido? Se conecta um pouco com o que vocês estão vivendo ou passando? Fala, Judão. Eu não sei se eu choro, cara, ou se eu falo, porque dar espaço para desconstruir não é fácil, né? Eu acho que, assim, muito pelo contrário, é um momento que a gente tem que olhar, respirar fundo e tentar entender para onde a gente vai. Quando eu vejo você falando sobre isso, eu estou numa empresa que ela tomou esse caminho, essa decisão fazem 3 anos. E o time se desconstruiu no começo do ano, se reconstruiu agora, está se reconstruindo agora em abril. E cara, onde a gente encontra essas pessoas, onde a gente encontra essa cultura, onde a gente encontra esse ponto que a gente pode falar assim, não vou ser o alvo. Porque, assim, teoricamente, na teoria, né, é bonito, é legal, mas a gente precisa começar de algum lugar. Eu enxergo que a gente deveria começar por 3 pilares, né? Seja o Agile Enterprise, né, falando ali com a alta gestão, o Agile Coach com a média gestão, e o Agile Master falando ali com os times. Mas, Gino, na teoria é bonito, mas na prática, cara, o acionista, ele quer ganhar o dele. Né? E aí, como é que você chega nesse acionista, nesse diretor, nesse vice-presidente, nessa estrutura que é enorme, e você fala do lado de cima até o estagiário, mantendo comunicação e transparência entre todos? Excelente, Gildão. Lembra de primeiro organização ágil e depois time ágil? Guarda essa frase, porque essa frase ela é uma frase importante. Saca só. Outro paradigma organizacional que vai entrar na tua pergunta. Então, aqui a gente tem um paradigma organizacional que, embora diga precisamos ser enxutos, se formos enxutos, a organização entende que está perdendo poder e ela vai refutar esse modelo. Ela vai bater de frente com esse modelo. Vou te colocar outro paradigma organizacional. Se nós tivéssemos que começar a mexer com gestão de projetos, programas ou portfólios. Imagina que a gente criou agora uma empresa. Agora. Criou agora. Nós aqui. Acabamos de criar uma empresa. E a gente tem que criar uma trilha de capacitação em projetos, programas ou portfólios. Começamos por onde? Mais normalmente. Mas hoje é mais comum começar por onde? Portfólio. Preciso ter um portfólio para oferecer, né? O mais comum é começar... imaginem certificação profissional. É mais comum você ver pessoas certificadas em projetos ou em portfólio? Projetos. Começa em projeto. Faz sentido? O primeiro nível é gerenciar projetos. O segundo nível é... Agora a gente está maduro em relação a projetos. Agora a gente começa a falar de programas.
E o terceiro nível é portfólios. Você quer ver? Quem aqui tem alguma certificação em gerenciamento de projetos? Ou fez algum MBA, ou algum curso? Levanta a mão aí, deixa eu ver vocês. Boa, estão aqui, ó, pelo menos uns 20, eu acho. Bacana, bacana. Obrigado pelo feedback, pessoal. Abaixa aí a mão, por favor. Vamos fazer mais uma pergunta. Quem aqui tem alguma certificação ou fez algum curso de gestão de portfólios? Como vocês podem ver, o número é bem menor. Agora, olha o problema que a gente está criando. Olha o paradigma. E eu vou te responder, Judão, não vou fugir, não. Projeto. Como é que a gente mede sucesso em projeto? Tempo, custo, escopo. A vida inteira foi assim. Como é que eu meço sucesso em projeto? Triângulo, né? Cansaram de ver o triângulo, né? Escopo, tempo e custo. Esse é um paradigma de eficiência. Faz sentido? É um paradigma de eficiência. Eu construo toda uma organização para gerenciar projetos, para entregar da melhor maneira possível. Eu construo um PMO para entregar da melhor maneira possível. Eu construo indicadores das áreas que executam o projeto para entregar, para serem medidas pela gestão do projeto. Toda a minha organização é medida pela gestão do projeto, certo? 10 anos gerenciando projeto, 10 anos gerenciando programas. Agora nós estamos maduros, certo? Vamos começar a gerenciar portfólios. Quando chegar na gestão de portfólios, a gente vai fazer a seguinte pergunta: estamos fazendo pelos projetos certos? E aí eu tenho que desconstruir toda a minha organização para dizer para eles que não é fazer a maior quantidade de projetos, não. É fazer a menor quantidade de projetos, mas tem que ser os certos. Eu ensino você a fazer pra caramba, para 20 anos depois falar para você que agora você tem que começar a selecionar. Deveria ser o contrário, como você falou. Vamos começar falando de portfólio e a gente começa fazendo perguntas de o projeto é bom ou ruim? E se for bom, a gente faz. Não, a gente não faz as perguntas, trabalha gerenciando o projeto para 20 anos depois perguntar. E aí, o projeto deve ser feito ou não? Está alinhado com a estratégia ou não? Então, voltando à tua pergunta, como é que a gente faz isso? Separando uma coisa da outra, trabalhando portfólio primeiro. O Scrum, ou qualquer outro framework, qualquer outra abordagem ágil que a gente conhece, não faz análise qualitativa de estamos fazendo a coisa certa ou não, não faz análise de risco de portfólio, não faz análise de diversidade de ativos. Agora, quando eu trabalho, por exemplo, se eu tenho 1 milhão de investimento, 100 mil em projetos de alto risco, 400 mil em projetos de médio risco, 500 mil em projetos de alto risco, de baixo risco. Esses caras vão ser trabalhados utilizando uma abordagem, esses caras serão trabalhados utilizando outra abordagem, e esses caras serão trabalhados utilizando outra abordagem. Eles não competem. Eu não tenho toda a organização trabalhando no empirismo. O ágil, a premissa do ágil é empirismo, desde o primeiro momento. Os pilares do Scrum são transparência, inspeção, adaptação. Não são? Cansamos de ouvir isso, não foi? São pilares empíricos. Então, o paradigma ágil não é um paradigma de eficiência. O paradigma ágil é um paradigma de empirismo. E o paradigma de empirismo não olha para resultado. Olha para aprendizado primeiro. Mas nós somos medidos pelo quê? Participação nos lucros e o quê? Resultados, né? Quem aqui já ganhou alguma vez uma participação nos lucros, resultados e aprendizado? Não tem. O aprendizado organizacional não é considerado. Então, todo paradigma que nós temos, Judão, ele é de eficiência. Os acionistas querem dinheiro no curto prazo, mas não estão pensando no longo prazo. E se não tiver aprendizado organizacional, não tem fluxo de conhecimento na empresa. A empresa não se renova, ela só trabalha no curto prazo. Então, eu preciso ter o quê? A mesma coisa que você faz com o seu dinheiro. Quando você recebe teu dinheiro, você ganhou 1 milhão, o Gildo. O que ele faz? Ele vai investir alguma coisa em ações de alto risco, ele vai investir alguma coisa em ações de médio risco, ele vai investir alguma coisa em renda fixa e outras coisas ele vai utilizar para poder melhorar a qualidade de vida dele.
trocar a energia elétrica por energia fotovoltaica, trabalhar a reciclagem de água dentro de casa, diminuir desperdício em alguma coisa dentro da vida dele. Está diversificando. Qual é o problema que nós temos na organização? Não se faz isso. Pega todo o dinheiro da organização e trabalha com projetos nele do mesmo jeito. Não dá para a gente trabalhar em projetos empíricos e preditivos utilizando a mesma abordagem, porque o risco é diferente. Só que quando é que a gente vai olhar risco e alinhamento estratégico? Portfólio. Como a maior parte das organizações de vocês não fala disso, só fala disso, de projeto, não faz análise qualitativa do portfólio e vai tratar tudo do mesmo jeito. E aí dá merda. A gente vive num paradigma de projeto e não de portfólio. Enquanto a gente não fizer análise da qualidade dos investimentos, a gente vai tratar tudo do mesmo jeito. Fala, Aline. Oi, Aline. Agora te ouço. Oi, Dina, tudo bem? E aí, tudo bom em você? Tudo já. Eu coloquei umas questões aqui no grupo, e acho que até você respondeu uma parte dela. É assim, qual que seria, então, a solução para a organização ser ágil, e não apenas os times com atuação de modelo ágil? E sobre esses indicadores, quais seriam esses norteadores? E quando você falou daquela quantidade de pessoas, né, nos times, se a relação qualificação e competência desse time não tem que ser levada em consideração? Eu acho que tem, mas Não. Você me respondeu. Eu acho que tem. Mas não, normalmente não é. É a quantidade. Quantas pessoas tem naquela área? Tem 300. Nossa, aquela área é importante. Mas com toda certeza deveria ter. Concordo contigo. Com relação à primeira, Aline, volto para a gestão de portfólios. O que é uma organização ágil? Ágil é uma palavra que está ficando perigosa da gente usar, né? Porque cada um de nós tem uma dimensão diferente da palavra. Então, vamos tirar o ágil da história, porque eu acho que vai ficar muito mais legal essa conversa. O que você traz como organização ágil? O que você entende, Aline, que certamente vai ser diferente do que todo mundo aqui, cada um vai ter sua visão de uma organização ágil. O que você entende como isso? Aquela que se adapta a mudanças, por exemplo. Adaptativa, que responde Legal. rápido àquelas mudanças. Legal. Uma organização que responde rápido às mudanças é uma organização ágil. Então, é uma organização que se adapta. Uma organização que se adapta às mudanças, certo? Sim. Tudo numa organização muda? Não. Nem pode. Porque uma organização ela tem compromissos, né? Ela assume pagamento de salário, ela assume pagamento de fornecedores, ela abre o mês com todos nós, né? Quando começa o nosso mês, a gente começa com dívidas, né? Então a gente tem que ter previsibilidade dentro da nossa vida pessoal e uma organização também tem que ter previsibilidade nela. Então imagina só, e vê se faz sentido, tá, Aline? Você falou alguma merda aqui que você fala, não, isso não faz sentido, me para na hora. Sempre faz sentido, Gino. Obrigada. Me para na hora. Não, não faz não. Minha esposa fala que na maior parte das vezes não faz. Mas me para na hora que você achar que não está fazendo. Imagina que essa aqui é a tua organização. Nem tudo nela muda. Alguma coisa nela tem que mudar. E por que tem que mudar? Porque a parte de fora dela está mudando. Ela tem que mudar para continuar valendo, para fazendo sentido no mercado. Então, eu tenho uma parte da minha organização que acompanha o mercado. Faz sentido? O mercado muda e essa parte da minha organização muda junto com o mercado. Eu tenho uma parte da minha organização que são os processos, que não muda. Não muda. Isso aqui é dia a dia, o business as usual. É o que paga as contas da gente. É o que dá para a gente abrir o mês sabendo quanto a gente vai ganhar. Isso aqui não pode mudar. Eu tenho uma parte da minha organização que muda, melhorando o que ela já faz hoje. Os tamanhos nem estão muito legais. Deixa eu colocar aqui, aumentar isso daqui, para ficar mais condizente. Aqui.
Essa parte é a parte que não muda, porque normalmente uma organização tem muitos processos. E hoje eu tenho uma parte da minha organização que tem que mudar antes do mercado. Inovação, né? Inovação é isso, né? Inovação é você conseguir mudar antes dos outros. Cada lugar desse, cada fatia dessa pizza, ela é um portfólio, ela é uma lista de coisas que eu preciso fazer para alcançar o objetivo. O objetivo da parte da organização que não muda é qualidade, previsibilidade, concorda comigo? Essa parte é a parte que não muda. Eficiência. Como é que você mede essa parte da organização? Seis Sigma, ISO, sistemas de qualidade. Essa é a parte de processos. Ô, Gino, desculpa. Oba! Não é que ele não muda, é que ele, na verdade, ele está num processo de evolução, né? Porque, assim, ele também, para você ter um Seis Sigma, um ISO, significa que você precisou trabalhar nesse processo para que ele chegasse a um aceitável, a um bom, a um imutável. Aí são esses caras aqui, ó. Esses caras estão melhorando o processo, e esses caras são os processos que já estão bons. Quer ver? Imagina, pensa na minha padaria. Então, eu tenho lá uma padaria. Qual é o meu principal processo? Fazer pão. Esse processo não pode mudar, concorda comigo? Quanto mais previsibilidade eu tenho nele, melhor. Porque eu preciso abrir a minha padaria sabendo quantos pães eu tenho que fazer, conseguir separar todos os meus ingredientes e fazer essa quantidade de pães. Então, esse processo, assim como o processo de fazer bolo, torta, os processos que mantêm o negócio funcionando, eles têm que mudar o mínimo possível. É justamente o que isso quer, né? Seis Sigma, menos de 4 falhas, menos de 4 desvios para cada 1.000.000 de repetições. Um processo tem que ser repetível. Então, esses caras têm que ser o mais repetíveis possível. Mas o que acontece que você está me falando, e vê se é isso, Gil, alguns deles têm que melhorar. Aí eu faço o quê? Projetos para melhorar esses processos. É que aqueles ali já atingiram um nível Esses de estão satisfação, bons. né? Esses já estão bons. Esse é o pão que tem 6 sigma de qualidade. E quanto mais próximo da qualidade, melhor. Então, eu tenho processos que eu não quero que mude. Esses são projetos que vão mudar os processos, que vão melhorar os processos. Como é que eu meço esses caras? Efetividade, eficácia. Fazer melhor, né? Quanto melhor eu fizer o processo, mais perto do nível de eficiência ele vai cair. Esses caras são projetos que vão ser medidos por o quanto eu estou conseguindo acompanhar o mercado. A padaria do vizinho está fazendo pão agora utilizando uma nova forma, ou um novo tipo de pão, ou está entregando pão pelo iFood. Pô, então eu vou precisar criar processos na minha organização que vão fazer isso acontecer. Aqui eu estou criando processos. Gino, você me leva a pensar sobre isso, cara, assim, de projetos, né, legado para inovação com a transição no meio, que eu acho que é o grande desafio de toda transformação. É o ciclo do conhecimento, Gil. É exatamente, velho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é inovação disruptiva. Pesquisa e desenvolvimento. Aqui é inovação. Aqui são novos processos. Aqui são novos modelos de negócio. Não é fazer pão. Aqui é fazer cerveja, velho. Aqui é fazer foguete. Aqui são novos modelos de negócio. Então, como é que eu tenho uma organização ágil, Aline? Que foi a sua pergunta. Pega as partes da organização que mudam e usa o método certo nelas. Porque se eu colocar um método adaptativo para rodar no Seis Sigma, eu vou tornar uma coisa extremamente repetitiva sendo utilizada com ciclos de feedback de 1 mês. Não faz sentido a gente fazer ciclos de feedback em 1 mês para processos desse tipo. Ou até mesmo para projetos que vão tornar esses processos mais preditivos. Então, a organização ágil é aquela, primeiro, que entende o que tem que mudar e sabe que é aqui que ela vai ter que se adaptar. Por exemplo, como é que a gente hoje seleciona dentro da nossa organização se a gente vai trabalhar com Scrum,
melhor do que isso, como é que dentro de uma organização hoje a gente escolhe a hora de usar Design Thinking e a hora de não usar? Como é que a gente escolhe isso hoje? Quem define o problema. Desculpa? Quem define o problema, né? Quem definiu? Não entendi, desculpa, Rama. É a medida que a gente entende o problema. Me dá um exemplo, por favor. Eu já comecei a abordar um problema usando o Six Sigma e eu percebi que não tinha como a gente obter os resultados que estavam sendo esperados porque eles nunca tinham sido atingidos. Era um problema novo. Na verdade, era uma meta nova. Quer dizer, a organização queria um resultado que nunca tinha sido obtido. Então, como eu ia resolver com o Sigma? Legal, legal. A minha relação de causa e efeito com o passado não existia. Eu não podia buscar no passado isso. Precisava buscar, buscar no futuro. O ponto é, será que a gente está fazendo isso a priori ou a posteriori? Quer dizer, a gente está criando um portfólio de coisas que vão precisar de design thinking ou a gente está reagindo aos problemas à medida que eles aparecem? Quer dizer, pelo que você me falou, você começou, tinha um problema, ele não nasceu para ser um problema de design thinking, ele era um problema. Você tentou Six Sigma, não deu certo, e você foi para design thinking, certo? Ele não nasceu do tipo, olha, nós precisamos investir 1 milhão em projetos que serão resolvidos a partir de inovação disruptiva. Não, a gente reage. Não é planejado. Não é a priori. Olha, nós teremos 1 milhão em projetos altamente inovadores, 2 milhões em projetos médio risco, 5 milhões em projetos de baixo risco e 10 milhões em melhorias de processo. Não. A gente tem o problema e aí reage de uma forma, vê que não dá certo, muda, vê que não dá certo, não é intencional, né? Então, o ponto é como a gente consegue fazer isso intencionalmente. Quer dizer, eu terei um portfólio que só será trabalhado com métodos disruptivos porque são disruptivos, precisam ser disruptivos. Eu vou investir tanto que será um dinheiro carimbado para inovação disruptiva. A gente não faz isso de forma intencional. A gente reage e, à medida que o problema aparece, a gente vai ver qual é o tipo dele. Novamente, a gente tem um paradigma de projeto e não de portfólio. Porque se fosse de portfólio, olha, esses projetos eles já nascem com a característica de inovadores. Percebem como é um paradigma diferente? Como trabalhar agilidade na organização, trabalhar uma organização, como a Aline colocou, adaptativa, ela nasce adaptativa, ela não quer dizer que ela não possa se transformar nisso, mas a grande transformação está no nível do portfólio e não no nível do projeto. E a gente está transformando as organizações no nível do projeto. Quando a gente vai transformar, vai se tornar uma organização ágil, a gente muda o quê? A partir de segunda-feira, todo mundo vai rodar Scrum. A partir de segunda-feira, a gente vai trabalhar usando Safe. Mas toda a estrutura organizacional não está preparada para isso ainda. Ela está no nível de projeto. Fala aqui, Ale. Não te ouço, meu irmão. Agora eu vou te ouvir. Boa noite para todos. Boa noite. A questão que eu deixo é o seguinte: esse processo de mudança no mindset das empresas, ele tem que ser estudado para cada organização ou existe uma fórmula que atenda vários tipos de empresa? Se venderem para você uma forma, corre. Se alguém chegar com uma forma para você, corre. Porque tipo assim, a premissa... Não tipo, pode ter. A premissa que a pessoa que vai chegar para você com uma fórmula tem é que ela conhece todas as respostas para todos os problemas. E essa fórmula, se ela tiver, só serve para os problemas que ela conheceu até aquele momento. E agora, imagina só, qual é a validade? Eu sou uma pessoa, Gina é uma pessoa, com 42 anos, que trabalhou 18 em uma mesma empresa. Eu trabalhei 18 anos na mesma empresa, sou uma única pessoa. Qual é a validade do meu conhecimento no mundo todo? Nada. Cocô, nada. A validade do meu conhecimento, para eu dizer que o que eu conheço é suficiente para eu criar um modelo
Cara, eu não acredito em modelos de transformação organizacional pré-concebidos. Faz isso que vai funcionar, porque isso é muito mais contextual da vida da pessoa que escreveu, com as experiências dela. Não quer dizer que seja falso, tá? Não acho que a pessoa faz isso de má intenção. Não acho mesmo. Eu acho que a pessoa faz com isso da melhor intenção que existe. Mas, cara, é algo feito pelo Gino, com a experiência dele, com os problemas que ele resolveu, limitado à minha cognição, que não é muita coisa, e aí eu vou trazer o meu modelo e falar, usa porque ele serve para tudo. Vai dar merda muito cedo. Não vai funcionar, não. Não tem como funcionar. O que você acha, Ale? O que você acha? Faz sentido isso? Se fosse simples assim, bastava copiar um modelo e todo mundo adotaria e todos os problemas se resolveriam, né? Quem dera que fosse tão simples assim, né? Não pode funcionar. Se funcionar, cara, tem alguma coisa errada. Não pode funcionar. Porque o mundo... Você já pensou para pensar que todos os planejamentos estratégicos falharam simultaneamente há 1 ano e meio atrás, independente do modelo que eles estavam usando? Quem estava com Scrum chorou, quem estava com PMBOK chorou também, quem estava usando o Safe chorou também. Aí eu pergunto para vocês, houve agilidade organizacional no ano passado? Porra nenhuma, nada. Todo mundo se lascou de verde e amarelo, sendo Product Owner ou sendo gerente de projetos. Porque nenhuma organização estava preparada para uma mudança do tamanho que teve. Ô, Gino, mas aí venho uma questão, o Agile está fazendo aí seus 20, 21 anos, já começa-se a colocar na esteira a discussão de quanto tempo mais, né? Ele teve uma tração aí há uns 5 anos atrás, que ninguém imaginava talvez que tivesse, ele teve essa tração, e a gente já começa a filosofar e refletir sobre qual amarelo vai ser mais amarelo num futuro muito breve. O Agile não traz um pouco justamente desse aspecto aí, aqui eu desculpa até usar essa palavra, mas essa forma de pensar, esse mindset, esse jeito de aceitar o novo um pouco melhor do que um alter flow, por exemplo, e isso não é talvez a grande vantagem que o ágil leva em relação a algum outro método? Eu penso que sim, e isso está lá dentro do artigo do Takeuchi Nonaka, né? Então, o abraçar a mudança aparece lá de uma outra forma, né? Uma certa instabilidade estrutural. Então, tem que ter uma certa estabilidade. É a característica dessas organizações que eles viram que deram certo, tinham dentro dos times uma certa instabilidade. Agora, olha como isso conversa com o que você falou agora há pouco. Transferência de aprendizado organizacional. O aprendizado é parte do processo. Então, sim, os times ágeis são conceitualmente feitos para adaptação. Agora, o ponto é, se a organização não estiver preparada para essa adaptação, ela mata a agilidade na origem. Não dá tempo dos times reagirem. Ela mata, o sistema organizacional mata a agilidade dos times. Porque nós vamos nos adaptar, mas se... A gente fala muito de liderança situacional e horizontalização, não fala? Outro paradigma. Como a gente promove as pessoas nas organizações? O melhor técnico vira gerente, não é verdade ou não? Não deveria, mas na prática, normalmente é o que acontece. Os últimos líderes que todos vocês, a gente está com 80 pessoas aqui agora. Qual foi a pessoa, e pode se manifestar porque deve ter, qual foi a pessoa que viu uma liderança organizacional sendo nomeada porque era a pessoa que mais se preocupava com os outros? Falou, olha, você vai ser líder. Ganhou a função. Falou, olha, você vai ser nomeada diretora da organização. Por quê? Porque de todas as pessoas que trabalham aqui, você é a que mais se preocupa com os outros. Eu nunca vi. Quem eu via... E eu virei gerente porque eu era PMP. Não porque eu era que me preocupava mais com as pessoas. Eu tirei PMP e virei gerente. Aí eu pergunto, e se eu era PMP, então qual foi a meta? Qual foi a métrica para eu virar gerente? Conhecimento, certo? Eu tinha mais conhecimento do que os outros, na visão de quem me nomeou, então vira PMP. Maravilha. Qual é o recado que eu acabei de passar para as pessoas? Que quanto mais conhecimento você tem,
mais chance você tem de virar alguma coisa aqui dentro, certo? Quanto mais certificados você tem, quanto mais títulos você tem, quanto mais conhecimento você tem, mais você tem chance de crescer aqui dentro. Depois que uma pessoa pega a função de gerente, qual é a chance dessa pessoa compartilhar o conhecimento com os outros? Muito baixo. Porque se ela compartilhar conhecimento, ela está colocando em risco a própria existência, né? A própria existência dela, justamente. O cargo dela está em jogo. Aí eu pergunto para vocês, num paradigma organizacional como esse, cabe o ágil? Não cabe, porque dá uma olhada Não no cabe. que tem. Dá uma olhada no que precisa ter para a gente ter um ágil. Multilearning. Não tem multilearning numa equipe que tem medo de compartilhar o conhecimento, porque se compartilhar o conhecimento, perde a função. O dia que você souber mais do que eu, você pega meu lugar. Então, eu sempre vou ensinar para você bastante, mas menos do que eu poderia, porque eu preciso garantir uma margem de segurança para a minha própria existência. Um professor meu de gerenciamento de mudança tem um exemplo que eu acho fantástico. Ele fala o seguinte: pensa no bichinho mais fofo que existe no mundo. Bichinho mais fofo. Koala. Papai do Céu, quando criou o koala, velho, estava extremamente bem-humorado, porque é o bichinho mais fofo que existe no mundo. O koala, ele come eucalipto. Não é que nem a onça que come carcaça, não é isso. Ele come eucalipto. Cara, pensa num bicho que come eucalipto. Se ele não fizer nada, ele tem bom hálito, o koala. Não fizer nada, ele tem bom hálito. O koala, esse é o koala. Pega 3 koalas e coloca 3 koalas dentro de uma sala. Pensa no koala fofo, aquele bichinho fofo. Pega 3 koalas e coloca numa sala. Pega um único gravetinho de eucalipto e joga naquela sala e fecha a porta. Em 5 minutos, você vai ver sangue de koala jorrando pelas paredes da sala, porque um vai estar grudado no pescoço do outro, velho, para disputar aquilo. Quando a gente pega bicho e coloca num ambiente de escassez, a gente gera disputa, concorrência e comportamento oportunista. Se eu tenho organizações que entendem número de pessoas como válvula de poder e conhecimento como válvula de poder, ó, se você sabe mais, você é melhor do que os outros, acabou a agilidade na origem. É a lei do mais forte, né? E a gente tem que parar de querer continuar fazendo agilidade a partir de heróis. Que é o quê? Não. O Marcos, ele vai compartilhar todo o conhecimento dele e vai perder a função dele. Mas ele vai fazer isso em nome do Manifesto Ágil. Não existe... Ó, Rambo vai até o 6. E olha quanto tempo levou para chegar lá. Não tem Rambo 412. O cara não aguenta. E olha só a diferença do Rambo 5. Você viu o Rambo 5? Olha o Rambo 5 e o Rambo 1. No 1, o cara vai de faca. No 5, ele explode o barco com todo mundo dentro. Já viram aquela pessoa que perde a paciência com o passar do tempo? E ela simplesmente se torna intolerável dentro da organização? É porque ela tentou fazer a transformação organizacional no próprio peito. Peitando indicadores, peitando a cultura, peitando o que está escrito. Não há como a gente continuar querendo fazer agilidade às custas do time. A gente precisa rever o sistema organizacional. A gestão de portfólios, a priorização, os indicadores, o pensamento sistêmico. Então, eu ficaria até 7 da manhã falando sobre isso. Deixa eu ver, tem mais perguntas. Oba. Devemos olhar para pessoas, então? Sempre, né? Nunca deixamos de... A gente nunca deveria ter deixado de fazer isso. E isso independente do método, né? Porque tem muita organização que está migrando para o ágil por conta de uma cultura ruim e não por conta de empirismo, o que deveria ser. Trabalhar com empirismo e com experimentação. E, cara, tem muito sangue escorrendo na parede por trás de mesa de pebolim, post-it e puff. Muito. Então, não é entregando post-it para as pessoas e colocando mesa de pebolim no meio da sala que a gente resolve o problema de toxicidade organizacional. Isso é muito mais sistêmico, muito mais sério do que parece, né? Então, olhar para a transformação organizacional é olhar para os fatores que impedem as organizações de adquirirem a agilidade que elas precisam ter. E aí eu faço referência ao que a Aline trouxe de agilidade.
Olhar para a transformação organizacional é olhar para aquilo que as organizações precisam mudar para que elas consigam se adaptar mais facilmente e sem sacrificar a saúde das pessoas no processo. Porque tem muita gente trabalhando 10 vezes mais, mas agora com o adesivo do Scrum no computador. Isso não é sustentável. Não é só colocar videogame na sala e agora a gente trabalha 16 horas, né? Fala aí, Aline. Enquanto a Aline fala, deixa eu pegar uma pergunta. Ah, é da Aline mesmo. Fala aí. Essa pergunta eu coloquei no chat, eu nunca sei se você está lendo ou não, mas eu faço ela aqui também. Você citou em um momento lá a questão do tempo, entrega e custo, né? Aquela visão do PMBOK, de projetos, né? E assim, com a adoção de um modelo ágil dentro da organização, né? Ainda que em parte da organização, né? Você vê algum tipo de mudança na forma de medir ou de gerenciar esse modelo ágil ao PMBOK? Ou seja, assim, pode falar, Gina. PMBOK 7, obrigado, Aline. Desculpa ter falado antes de você terminar. Quer concluir? Não, era isso mesmo, que se vem Obrigado. alguma novidade no novo PMBOK, algo nesse sentido, porque às vezes a gente sente um pouco de dificuldade no gerenciamento de projetos, né, com um modelo adaptativo, ágil, de conseguir trazer, digamos assim, uma medida, né, aliar esses dois modelos. Você me deu um presente com essa pergunta que você não imagina. O PMBOK 7, e eu participei da equipe que escreveu o PMBOK 7, né? O PMBOK 7, ele foi ágil na forma de fazer. Como assim, Gino? Sem somebody love. Não é que eu não estou vendendo PMBOK, não. Lembra a agilidade organizacional? O que muda e o que não muda? Foi assim que a gente fez o PMBOK 7. Ele passou a ter 300 páginas. A última edição dele está com 700. O que a gente fez no PMBOK 7? Qual é a parte que não muda tanto? Essa parte escreve. Não faz sentido escrever em papel uma coisa que muda. Não faz sentido. Então, a gente pegou PMBOK. Qual a parte do PMBOK que muda? Cara, métodos, ferramentas, artefatos. Isso muda todos os dias. Na hora que sair o PMBOK, já mudou. Não dá tempo de imprimir o livro. Então, métodos, ferramentas e artefatos saem do livro. O que não muda? Princípios. Princípios não muda. E os domínios de desempenho do projeto não mudam, porque foram repensados. Não são mais áreas de conhecimento. Então, os princípios e os domínios não mudam. O resto todo que muda foi para uma plataforma chamada Standards Plus. Na verdade, Standards Mais, que é online e vai ser atualizada por todo o mundo. Então, se você trabalha numa startup, você vai lá e coloca qual foi o artefato que você está utilizando para fazer a abertura do seu projeto na startup. Se você trabalha numa indústria farmacêutica, você coloca o modelo que você está utilizando. Você pode colocar o Kinevin, pode colocar o Wordley Map, pode o que você quiser. 80% do PMBOK, 70% do PMBOK sai do papel e vai para ganhar o quê? Agilidade. E como é que ganha agilidade? Em um ambiente que permita a mudança. Olha como conecta com a nossa conversa. Não tem agilidade no PMBOK e no papel. Porque o papel não permite mudança rapidamente. Se eu quero ter um livro que acompanhe a mudança do mercado, eu preciso colocar o livro num lugar onde ele mude muito mais rápido do que numa gráfica. E tem que ser num ambiente onde eu mude agora. Então, se nascer um negócio agora, você vai lá e põe lá. Então, isso é assim que a gente tem que fazer as organizações. Alguém me chamou. Gino, o PMBOK, eu tenho acompanhado bastante o que vem acontecido, né? O PMBOK, na sua opinião, é o grande dinossauro que virou um papaléguas? Você sabe que o PMBOK e o Scrum foram, a primeira versão dos dois são do mesmo ano, né? Não sabia. Os dois foram escritos exatamente no mesmo ano. 96. O PMBOK, para mim, assim, né, olhando bem humildemente, ele cresceu de uma forma assim vertiginosamente, muito grande, assim, de forma estrutural, eu digo, né? Assim, o que transforma ele num poder muito grande. E todo poder centralizado muito grande, ele se autodenomina, né? Sou o deus do negócio. Sim. E aí veio o ágil lá, pequenininho, construindo, pum, bateu no poder muito grande. E agora na edição 7 a gente viu esse poder, cara,
não sei, se reinventando, se refazendo, se O reconstruindo. PMI, né, Gildão? O PMI está mudando. Porque sabe que tem que mudar. Mas é interessante como o PMBOK tem um estigma de velho. Se você pergunta para as pessoas, quantos anos antes, quantos anos depois o Scrum nasceu, depois do PMBOK? A turma vai falar 20 anos. Fala, não, o PMBOK deve ser uns 20 anos mais velho do que... Não, os dois são do mesmo ano. Em 1996, saiu a primeira edição do Scrum e a primeira edição do Guia PMBOK. 96. Só que o que acontece? O Scrum, ele é muito mais leve e ele traz consigo uma coisa que o PMBOK não trazia. Simplicidade, não é simples. Então, essa nova edição é simples. É bem mais simples. Não é tão simples quanto eu gostaria, mas ela é bem mais simples. Uma coisa legal é que eu tenho muito mais experiência em outros métodos, além do PMI, e eles me selecionaram para escrever o livro. Então, o processo começou na origem. Eles queriam pessoas que pensassem diferente na origem. Então, quem foi lá eram pessoas que tinham experiência maior em outros métodos. E era o meu caso. Então, eles me levaram lá para dentro e falaram, vamos escrever. Então, cara, tá muito legal. Assim, a forma de escrever tá muito legal. Eu acho que vocês vão gostar. O preço é que não tá legal. Acho que não faz sentido cobrar R$600 num livro. Não faz sentido cobrar esse valor num livro. Não tem a menor condição. E a gente precisa parar de tratar o mundo como os Estados Unidos, cara. O mundo não é Estados Unidos. O dólar é uma moeda internacional, realmente. É a moeda mundial. Só que o câmbio não é mundial. Então, não faz sentido. Uma coisa que são 100 dinheiros para os caras, para a gente é 600, né? Então, não faz sentido. Fala, Gui. Só algumas coisas também, né? Que às vezes o pessoal vincula muito também o PMBOK como uma coisa ruim também, né? Com uma coisa atrasada, ruim, muito burocrática e tal. E lembrando, por exemplo, o Whole Wave Planning, por exemplo, tem lá desde a primeira versão. É verdade. De planejar em ondas, a gente fazer em ondas, né? Então, assim, talvez não fica assim, como se diz, tácito, né? Não fica explícito, mas assim, tem muita coisa legal lá, inclusive gestão de custo, muitos outros pontos que é necessário. Não tem como se um projeto ágil ou não viver sem, né? Sabe por que eu quis tirar meu PMP? Eu nunca contei isso ao vivo. Eu vou contar aqui para vocês. Sabe por que eu quis tirar meu PMP? De raiva de uma menina que tinha tirado PMP e ela era arrogante que nem um capeta dentro da empresa. Ela botava o bottom dela de PMP, empinava o nariz lá em cima e saía mandando em todo mundo que agora eu entendo de projeto. Até ontem eu não entendia. Tirou o PMP, ela meteu o bottom aqui, empinou o nariz lá em cima e saía dando porrada em todo mundo na empresa. Eu falei, Empresa pública? Empresa pública. Eu falei, mas ela não era da Caixa. Eu trabalhava na Caixa, ela era de uma outra empresa, ela era da Politec, que a Caixa tinha a Politec como contratada, né? E a contratava gerente de projetos e pagava uma fortuna. E aí ela veio com o PMP, eu estava como líder de projetos na época do CIOP, que é um mega programa da Caixa, e ela veio, até ontem estava com a gente trabalhando na equipe, tirou o PMP, voltou no dia seguinte como chefona geral ali, nariz lá em cima, dando porrada em todo mundo. Eu falei, quer saber de uma coisa, velho? Eu vou tirar essa porra e eu vou acabar com essa banca de mandão aqui dentro por causa de PMP. Então, por que eu tô te contando essa história? Porque o ranço não era com o PMI. O ranço era com os GPs que colocavam o bottom e saíam mandando e se dizendo melhores do que os outros, e foi isso que gerou ranço com o pessoal. O PMI nunca fez nada errado. O PMBOK nunca machucou ninguém. A não ser que você jogasse na cabeça, porque o trem é pesado, né? Mas o PMBOK nunca machucou ninguém, o PMI nunca machucou ninguém. O que machucou as pessoas, de novo, né? Um sistema ruim sempre vence uma boa pessoa. Quando a gente começou a endeusar gente com certificação PMP, a gente começou a criar pessoas que iam bater de frente com qualquer outro para proteger as suas próprias vidas. A gente começou a endeusar. PMP era endeusado. Tem PMP, você, cara, então você é melhor do que eu. E isso está errado. A gente não pode usar a educação para isso. Educação não nasceu para ser utilizada para excluir, para humilhar ou para desrespeitar os outros. Não pode. E aí vem o ágil com o quê? Com uma filosofia totalmente diferente. Não tem
Aqui dentro não tem títulos. Primeira coisa que você aprendeu no Scrum, não foi? No Dev Team não tem títulos. Primeira coisa que você aprendeu no Scrum. Ó, aqui não tem título. Velho, tudo que eu precisava. De um lugar onde eu pudesse ser tratado igual as pessoas aos outros, pelo que eu sou e não pela certificação que eu tenho. Mas, ô Gino, e aqui eu peço até desculpas para você, né, pela falta de conhecimento aí. Você tirou a Imagina, nem fala certificação, isso. você foi atrás. O próprio PMP, pelo próprio tamanho dele, na formação, isso também, essa imagem de que você ia sair de lá um super-herói, não era meio que vendido e passado também para esse indivíduo? Eu não sei, era passado, mas eu não sei se era o PMI que passava isso. Eu acho que não. Eu vejo assim, o mercado começou a passar isso. Por exemplo, lembro que na Caixa só podia ser gerente de projetos da Politec. Eu lembro na época, eu tinha minha ex-namorada trabalhava na Politec. Eu me lembro um dia, a gente foi jantar de noite e ela falou, pô, tô preocupada. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a partir de um tal mês, daqui a 2 meses, se eu não tirar o PMP, eu não posso ser gerente de projetos mais. E ela ganhava como gerente de projetos. Então, o mercado começou a olhar para a certificação desse jeito. E ainda faz isso. Ainda faz isso. Cada vez menos, mas ainda faz isso. Cara, eu fui chamado muitas vezes por empresas que falaram, ó, você coloca teu nome aqui só? Como assim? É como o nosso professor. Eu falei, mas como assim? Não, é que a gente está participando de uma licitação em tal empresa, e se não tiver pelo menos 15 PMPs no nosso quadro, a gente não pode concorrer. Claro que eu não vou colocar, eu não colocava o nome. Mas eles estavam buscando o quê? Cara, a certificação estava sendo endeusada. Então acabou se tornando um negócio meio perigoso, sabe, Gildão? E quando veio o Ágil quebrou isso. Então, olha, aqui dentro não tem gerente de projetos. Primeira pergunta do Scrum. Já fizeram a prova do Scrum? Não tem lá? Qual o papel aqui dentro se equivale ao gerente de projetos? A resposta certa é: este papel não existe nessa organização no Scrum. Então, a porrada do Scrum não era no PMI, era na figura, no arquétipo do gerente de projetos. Que, cara, já mudou há muito tempo. Então, o que eu conheço de gerente de projetos, que é muito mais ligado com o time do que o Scrum Master, são muitos. Mas o problema não está na pessoa, o problema está no sistema. De novo, né? De novo, falando da mesma coisa que a gente abriu a nossa conversa aqui hoje. A mudança não é colocar o Scrum, nem colocar o PMBOK. É a gente buscar dentro do sistema organizacional o que é que tem que mudar para a gente conseguir ser ágil. E a trilha que eu tô criando, e na verdade já criei, que vem agora com Wordley Maps, uma forma de avaliar o sistema, buscando a melhor configuração de portfólio, bem legal, que foi utilizado recentemente pela ONU, para os ODS da ONU. Então, cara, é um mega método. E a formação da Exim, mais toda a questão que vem envolvida na trilha, é justamente para isso. Então, se você não se inscreveu, quem não se inscreveu ainda para a trilha, se inscreve. Vocês conhecem a minha forma de trabalhar a educação. Eu saí da Caixa e saí do Ministério com a finalidade de tornar a educação acessível, que o dinheiro nunca seja um fator que vá limitar o acesso à educação. Então, se você não tem grana, se você não está passando uma situação financeira boa, ou conhece alguém que não está passando uma situação financeira boa, não é isso que vai te impedir. O curso é gratuito, todos são gratuitos. Vai lá, se inscreve, aproveita e desenrola. Mas se você tem condição de contribuir, a contribuição, todos os meus cursos, uma grana vai para causas sociais, causas ambientais. No último curso, eu doei R$8.000 para a creche Casa de Paternidade, só com as contribuições voluntárias. As pessoas pagam voluntariamente, não é cobrado. Então, quem quiser participar e quiser contribuir, vai ganhar certificado. Aquilo que equivale a dinheiro é pago como dinheiro. Certificado, acesso a materiais que têm valor financeiro, tal. Mas todos terão acesso à aula, aos materiais didáticos, a tudo que vocês precisarem. E quem puder contribuir, saiba que uma parte considerável da sua contribuição será destinada a causas sociais e ambientais, enfim. E a gente vai discutir isso que a gente está vendo aqui, a gente vai discutir de forma estruturada, trazendo método, apresentando para vocês templates, e se fez sentido para você, se matricula lá, participa da trilha, indica para alguém que está sem grana, que está precisando se capacitar. Prometo que todo mundo que participa dos meus cursos recebe um tratamento diferenciado. Não é um curso no atacado. Às vezes para 1.000 pessoas, mas são 1.000 pessoas, uma por uma. Gino, Oba! depois dessa eu vou pedir uma gentileza para você, cara.
Claro, meu irmão. Não parece, eu estou do seu lado da câmera aí, nós vamos ter que fazer um coraçãozinho Ele quer fazer junto. o coração. Cara, ó, aqui, ó. Ao contrário, aqui, ó. Não, Gino, coloca Como é sua que mão é, aqui, Gino. Assim? Aqui, assim. E do outro lado, do outro lado, do outro lado. Aí, ó, pode tirar print, galera. Tá print valendo. Não, aqui tá do outro lado, não tem O meu tá print, certo. não. O meu tá Você se certo. emocionou, não foi, Judão? Eu sei, eu percebi. O Gildo é o ursinho da turma. Manda lá, manda no Instagram e marca lá, velho. O Sei, Gildo, não sei, mas o meu tá certo, velho. o Gildo é o nosso ursinho carinhoso. Inclusive, marca lá no LinkedIn, marca lá no Instagram, chama o pessoal, compartilha para mais pessoas poderem ter acesso. Galera, eu vou confessar para vocês, eu não tô nem aí não, mas eu sou apaixonado por esse cara aí, desde que eu assisti o primeiro curso dele, verdade, total, assim. Ô, Gino, foi graças a você, cara, assim, lá no final do ano você fez um curso nesse mesma vibe PSM, aí, foi. PSM, e foi a partir dali que eu tirei a minha certificação, cara, então, assim, na real, de coração, obrigado. Obrigado, velho. Obrigado por estar lá. Sabe que a gente teve já um PSM com 12 mil pessoas inscritas, né? No curso. É uma galera. Na época era só gente de empresa pública, não era aberto para empresa privada. Mas chegamos a ter 12 mil pessoas inscritas. Fala, querida Aline. Oi, Gino. Então, eu coloquei uma pergunta aqui no chat também, relacionada a modelo ágil também, né? Às vezes a gente vê que alguns times se consideram ágeis, né? Seja assim, pela realização de algumas cerimônias, ou então a simples formação dos times. Eu queria um pouquinho da sua opinião. Se você acha, o que você considera um time ou uma organização que adote, de fato, o ágil? Como que a gente pode, se existe algum tipo de medida, né? Quando eu fui no Ministério da Ciência e Tecnologia, quando eu fui trabalhar lá, vocês lembram que eu fui trabalhar no Ministério, saí da Caixa, para ganhar 1/6 do meu salário na Caixa. Então, eu tinha um salário alto na Caixa, meu salário na Caixa era de gerente nacional, o que equivaleria hoje a 30 mil, era um belo de um salário na Caixa, e eu tinha quebrado uma empresa em 2010. Então, eu tinha uma dívida de 1 milhão. Eu pagava mensalmente para a Caixa, de empréstimo para dívida, 8 mil. Eu saí do Ministério, eu saí da Caixa para ganhar 6 no Ministério. Então, eu entrava o mês devendo 2. Com 4 que eu ganhava da Caixa, sobrava 2. Meu aluguel é 2.400. Então, com o que eu ganhava da Caixa e do Ministério, eu não pagava aluguel. E aí eu estava dando aula e no Ministério até enquanto eu aguentasse. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque foi o desafio de trabalhar no Ministério que me levou ali mesmo. Eu estava pagando para trabalhar literalmente. E qual foi o desafio lá, Aline? Me chamaram para criar um escritório de projetos que desenvolvesse uma metodologia para gerenciar projetos que iam desde agulha para vacina até lançamento de foguete e máquina de aceleração de partículas. Então, você já imaginou a oportunidade? Tinha uma menina que trabalhava do meu lado, e eu falo menina com todo respeito, porque ela era bem mais nova que eu, tinha uns 30 anos, que ela tinha pós-doutorado em astrofísica em Stanford. Tem muito pesquisador, muita pesquisadora, muito fera no Brasil. A gente não tem ideia do que tem aqui no Brasil. E aí você falou, tem alguma medida, né? Lá no Ministério, a gente foi desenvolver uma forma de selecionar o portfólio de novo. Não é no projeto. O problema está no portfólio. Nós não criamos um método de gestão de projetos lá. Nós criamos um método de gestão de portfólios. Só isso. E deu certo. Que é o GP3, que era baseado nos TRLs, a tecnologia da NASA para avaliação de maturidade, de prontidão de uma tecnologia. Então, sim, há uma forma da gente conseguir medir qual tipo de projeto que vai requerer agilidade. E o que eu vou trocar o nome agilidade. Quem já fez curso comigo já cansou de ver esse desenho, mas vou fazer aqui de novo. No final, projeto não é um fim. Projeto é um meio. Tudo bem? Projeto não é um fim. Ele nasce com uma finalidade, de levar você do ponto A para o ponto B. Se eu conheço o caminho do ponto A para o ponto B, eu não tenho adaptação. É altamente previsível. Se é previsível, é preditivo.
Eu já conheço o ponto A e o ponto B. A agilidade ou adaptabilidade, ela vem para um cenário no qual eu conheço o ponto A, que é o problema, ponto A, problema, ponto B, solução. Eu conheço o problema, porque se eu não conheço, cadê é a Rama ou Hannah? Ana, ela saiu já, Gino. Se eu não conheço, eu uso o quê? Design Thinking. Eu conheço o problema, mas eu não conheço a solução. Lembra quando vocês eram crianças e jogavam tá quente, tá frio? Lembra disso? Que alguém pegava um brinquedo teu, escondia, e aí você ia procurar? Aí tu ficava, tá quente, tá frio? Como é que você fazia isso? Você dava um passo e perguntava, não é? Tá quente ou tá frio? Se tá quente, você continua a direção. Se tá frio, você muda. Se tá quente, você continua. Se tá frio, você muda. Até que você encontra o que você está buscando. Aqui eu tenho o P, D, C, A. Plan. Faça o plano. Você conhece o problema e a solução? Faz o plano. Executa o plano, do. Verifica se a execução está de acordo com o planejamento, check. E adapta o que tiver errado, act. PDCA, como vocês conhecem. Desde que o mundo é mundo, tem o PDCA. E quando você está aqui, ó, não adianta fazer o plano, porque você não conhece o plano. O que você tem que fazer primeiro? A única forma de você saber se está indo no caminho certo ou não é andando. Então, primeiro você do. Primeiro você faz. Depois que você do, você check. Agora eu quero ver se eu estou no caminho certo. Agora eu vou checar se está quente ou se está frio. Check. Com base no que eu chequei, eu vou adaptar. Act. E com base no que eu aprendi, eu planejo. É o bom e velho PDCA, só que você começa com do. Você inverte, roda um pouquinho para a esquerda o PDCA. Isso é exatamente o que o Eric Rice fala naquele livro Lean Startup. Qual é o ciclo do Lean Startup? Vocês lembram? Build, que equivale a do, fazer. Measure, ou medir, que equivale check and act. Build, measure, learn, aprender. Agora que você aprendeu, você planeja, você cria um plano melhor. O plano vem a partir da execução. Ágil é quando eu preciso executar para saber o que fazer. O preditivo é quando eu já executo com base no que eu sei. Então, o que eu entendo como agilidade? Os problemas que você conhece o problema, mas não conhece o caminho. E a única maneira de conhecer o caminho é fazendo. Então, isso para mim é ágil, Aline. E aqui eu tenho alguns TRLs, eu tenho alguns projetos de algum nível que precisam dessa abordagem, mas outros não precisam. Caio, a hora que você quiser, porque se você não acabar com essa live... Se deixar, a gente vai varar a noite aqui conversando. Eu vou até 5, né? Eu sou do mesmo time. Eu sou do mesmo time que você, o time que não dorme. A gente vai ficando aqui até de manhã, se deixar, né, Caio? Com certeza. E o Inception passou o sábado inteirinho e a gente nem viu passar. Nossa, Eu gostou demais. Eu comecei 7h30 da manhã hoje, fui até 6 da tarde, e estou com pilha de ficar até 2 da manhã aqui falando sobre isso. Pois é. Já pensou? Então, vamos mandar mais perguntas, brincadeira. A Aline se empolgou aí. Não entendi, Marcão. Ô, Gino, sobre a gente fechou aquela lista lá do Shift Up, dá para estender ela para as pessoas que entraram no grupo lá agora? Dá. Todo mundo que estiver aqui e que fizer a inscrição na modalidade com contribuição vai ganhar um voucher de 100% para o próximo curso que eu vou fazer, que é do Startup, Scale Up, Screw Up. É o curso desse livro aqui, ó, do Jürgen Apello. Aqui, ó. Ah, não tá. Vou achar depois, eu mostro para você. Ah, tá aqui, ó. Startup, Scale Up, Screw Up. É o mesmo autor do Management 3.0. Estão vendo aí? Não, não, né? Agora estão. O mesmo autor do Management 3.0. E eu acabei de me associar como trainer
Então, eu vou dar o primeiro curso oficial meu, acho que se for o terceiro no Brasil, é demais, com a certificação do Startup, Scale Up, Screw Up, 42 ferramentas para acelerar Lean. Olha só, a gente falou, né? Olha como o trem anda junto, aqui, ó. Só porque a gente falou disso aqui, ó. 42 ferramentas para acelerar crescimento de negócios com Lean e Ágil. Então, quem se inscrever na modalidade com contribuição desse curso da trilha de transformação organizacional vai ganhar um voucher de 100% na próxima turma que eu vou abrir, que vai ser a minha primeira turma, só vai acontecer na minha primeira turma desse curso. E caso eu ainda não abri a data dela, caso quando você se inscrever, quando eu abrir, você não possa se inscrever, você tem vaga na próxima turma. Muito Tá, bacana. pessoal, eu coloquei aí no chat o link desse grupo, tá? Do WhatsApp. Depois eu abro a listinha lá, assim, terminar a aula aqui, tá? Obrigado, Gui. A aula, imagina, cara. Eu que aqui estamos tudo junto, cara. Estamos tudo no mesmo ponto. Não é aula não, Guilherme. Aqui nós tivemos um show. Ah, até parece. Subimos o sarrafo. Foi outro. Toma jeito. Eu tô triste por um motivo, Gino. O que foi, Gui? Você bateu a minha quantidade de pessoas online aí do último curso, poxa. Toma jeito, velho. Toma jeito. Nosso pico Vou hoje foi um outro agora, cara. de 93 pessoas, Guilherme. Nossa, chegamos a tudo isso, cara. Chegamos a ter 93 check-ins durante o evento hoje aqui. E eu bobiei na divulgação, eu mandei só agora. Eu estava muito corrido esses dias, eu estava mandando antes. Mas fica já eu adoro me convidar para as coisas, não tenho vergonha na cara mesmo. Então, eu já vou me convidar para a gente fazer mais uma, se vocês quiserem, para poder falar de TRL, que é algo que vai estar na trilha de transformação. Eu vou falar de Wordley Map mais TRL, mas muita gente não conhece esse método da NASA, quer conhecer, e é a forma como lá no Ministério da Ciência e Tecnologia a gente faz a avaliação de portfólio. E eu já rodei TRL com a Embrapa, já fiz recentemente com o pessoal da FIEC, lá no Ceará, cursos de TRL. Recentemente fiz com eles cursos de TRL. Escola Superior do Ministério Público, CNJ, várias organizações estou levando TRL para discussão. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre isso, super contem comigo. BRF também. Muito legal. Pode ter certeza absoluta que eu vou te Então, chamar para a gente combinar. Estou aguardando a tua mensagem para a gente fazer no mês que vem mais um desses. Com certeza. Queria agradecer muito, 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 Gino, pela disponibilidade, pela aula, pelo show que você deu aqui para nós. É um aprendizado sempre que a gente conversa, seja nos cursos, seja nos vídeos ou nas trocas de mensagem. A gente está sempre aprendendo contigo. Com certeza foi muito enriquecedor para todos nós aqui. E você falou que estava honrado, né, em estar aqui com o Clube do Ágil. Na verdade, a honra é nossa em tê-lo aqui conosco hoje. Poxa, imagina, obrigado. Nossa, obrigado. Só tenho a agradecer. Não há palavras que eu possa dizer. E eu acho que falo por todos aqui, pela sua palestra, pela sua troca aqui conosco hoje. Ei, Caio, obrigado, cara. Sabe que uma das coisas que me fez decidir que os próximos 40 anos de vida, eu imagino que mais ou menos isso, que eu devo ter mais ou menos na metade, então que os próximos 40 e pouquinhos anos de vida, que eu acho, Deus quiser, tenha mais, mas que eu decidi o que eu quero fazer é trabalhar com educação, foi essa questão que acabou de acontecer. Educação, mexer com compartilhamento de conhecimento, me dá, volta e meia, essa sensação. Alguém agradece, e eu não entendo porque que a pessoa está agradecendo, porque, na verdade, quem quer agradecer sou eu. Então, me dá uma sensação de, cara, eu não estou entendendo porque que a pessoa está agradecendo, eu quero agradecer. Então, essa gratidão recíproca me faz pensar que, de fato, a educação ela é meio que parente do amor, né? O Cortella já fala isso, né? A única maneira de ter mais é dando aquilo que a gente tem. Então, a gente dá educação, a gente dá conhecimento e ganha conhecimento de volta, na proporção maior. Então, quando você me agradece, eu ouço e falo, cara, por que eu estou me agradecendo? Quem te agradece sou eu, porque eu estou saindo daqui com muito mais do que eu cheguei. E eu fico muito feliz quando eu penso que todos nós podemos estar saindo com mais do que a gente chegou, porque realmente a conta da educação não bate, velho. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E quanto mais a gente se entrega, mais chega de volta. É a conta que não bate. Então, que vocês do Clube do Ágil
que tem essa filosofia na raiz, né? Na veia, vocês nasceram com isso. Criar um sistema virtuoso que as pessoas possam se beneficiar conjuntamente da busca constante pelo aprimoramento profissional e pessoal, que vocês consigam expandir até os limites do mundo, cara, consigam extrapolar qualquer comunidade que já existe, porque se a gente conseguir levar essa filosofia para frente, a gente vai acabar vai diminuir muito exclusão social, desigualdade, racismo, homofobia, e estupros, e violências, e tantas coisas que acontecem por tantos outros problemas sociais que a educação pode curar. Pode curar. A educação pode curar uma sociedade doente. Então, que a gente continue curando como vocês estão fazendo. E obrigado pela oportunidade, meu velho. Muito obrigado, nós. E você saiba que você nos deu agora uma injeção de ânimo com as suas palavras no final, para a gente seguir nessa trilha nossa aqui. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, gente. Beijo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Gino. Obrigado, hein? Obrigada mesmo. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite. Falou. Tchau, tchau.